bons e varoas, eu não podia deixar de falar sobre essa regulamentação, que é algo que está incomodando muita gente, está deixando muita gente com dúvida, né? Tem muitos aí influenciadores que estão apoiando o governo, que está dizendo que essa regulamentação não é tão ruim. Então eu quero assim deixar minha opinião, e aí eu respeito a opinião de cada motorista, certo? Cada pessoa tem a sua forma de pensar, tem a sua linha de raciocínio, somos seres pensantes e eu respeito a opinião de cada um. Então, eu vou dar minha opinião sobre essa regulamentação e o que é que eu acho que vai acontecer, tá certo? Né? Assim, vai ser uma opinião muito minha pessoal. E eu já queria que vocês colocassem nos comentários aqui o que é que vocês acham, para mim saber também a opinião de vocês. Então, vamos lá. Eu levei ontem um passageiro aqui no carro. Ontem à noite, peguei uma viagem ali, de Boa Viagem, para o McDonald's ali na Menor Magalhães. E esse passageiro, assim que entrou no carro, eu até estranhei, assim que entrou no carro, ele tocou nesse assunto da regulamentação. O que deu a entender para mim é que esse passageiro, ou ele trabalhava para alguma plataforma, ou ele fazia parte de alguma coisa do governo. Porque eu percebi que, pela conversa, ele puxando para o lado do governo, né? E ali, eu até gravei aqui na câmera, mas eu não vou puxar porque eu parei de fazer isso aqui no canal. Eu percebi que a conversa dele, ele tentando me convencer, e aí ele usou alguns argumentos que eu vou aqui compartilhar com vocês para saber também a opinião de vocês em relação a isso. Qual foi o argumento que ele levou em consideração para tentar me convencer que essa proposta aí do governo é boa? Primeiro, ele começou falando sobre a questão da Previdência Social, que era necessário. Né? Era necessário porque os motoristas, acontecer alguma coisa com eles, eles ficam desamparados. E aí, em contrapartida disso é ele. Mas os motoristas ficam desamparados se quiser. Né? Porque hoje você pode abrir um CNPJ, você pode contribuir como MEI, né? Que não vai ter todos os benefícios, mas benefício de auxílio-doença, invalidez, tudo isso tem. Então isso não é desculpa para o governo querer sugar da gente, trabalhador e consumidor também, porque tem meios para isso e muitos motoristas, pelo menos que eu conheço, a maioria são MEI, já contribui. E aí ele disse, não, mas beleza, mas assim, tem outras formas também, tem outros benefícios que os motoristas vão ter. Eu disse, qual? Aí ele começou a gaguejar, ele começou meio a desconversar, e eu percebi que ele não tinha argumento para falar, ele não tinha argumento para me convencer, né? Ele achava que eu seria um motorista que não estava a par do assunto, que não estava acompanhando, né, essa repercussão de perto. E aí ele viu que não tinha como se safar, e aí ele começou a desconversar. E aí eu falei para ele, olha, se essa regulamentação fosse boa, a própria plataforma, as próprias plataformas ficariam contra. E aí eu falei para ele sobre a questão de tarifa, porque é impossível uma regulamentação, né, que se é regulamentação, está falando de regular algo que já existe, ajustar algo que já existe. Então como é que uma regulamentação feita pelo governo, feita pelo sindicato, que disse que consultou a categoria, só que a gente sabe, quem acompanha a gente aqui e quem acompanha as redes sociais sabe que isso não aconteceu. O sindicato não escutou os motoristas, não procurou saber qual é a nossa vontade, que na verdade eles sabem, mas isso para eles pouco importa. Então, não tem como dar certo a Uber participando, o sindicato, que segundo ele está nos representando, que na verdade não está, e o governo. Como é que eles vão fazer uma proposta que vai quer dizer, que não vai aumentar a tarifa, que não vai limitar a Uber dos abusos que ela faz? A gente sabe disso, a gente que trabalha todo dia, a gente sabe que a Uber, ela abusa da gente, ela meio que literalmente rouba uma parte do nosso valor. Ontem eu peguei uma corrida na Uber, ela bipou para mim por R$37, e aí quando eu cheguei lá, ela só pagou 35. Se eu não tivesse tirado o print, aquela corrida, se eu não tivesse esse print, eu ia acabar engolindo. E o que é que a Uber faz com isso? Ela literalmente rouba a gente em algumas viagens, não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. E aí, depois quando você vai reportar para tentar reaver aquele valor de volta, ela diz que segundo o cálculo dela tá tudo certo, e aí você fica naquela. Se você não tiver prova,
você sai como mentiroso e arriscado até de perder o acesso à plataforma. Então, uma regulamentação, ela deveria tratar principalmente da tarifa e também da questão limitar a Uber em algumas coisas. Como assim? A tarifa dela, ela teria que limitar a uma porcentagem fixa, e aí esse passageiro, ele até questionando, não, mas o governo, ele não pode limitar o ganho de uma empresa privada. Eu disse, beleza, ele não pode limitar o ganho de uma empresa privada, mas essa empresa privada, ela não pode explorar a classe trabalhadora, que no caso somos nós. Ela não pode colocar lá uma tarifa flutuante, porque isso, né, de forma irracional, a gente não tem como escolher e saber qual é a melhor das plataformas, ou qual é a menos pior. Né? Eu acho que essa é a palavra correta de se dizer. Então a gente não tem como saber por quê. Tipo, a InDrive, ela cobra 10%, né? A 99 também é flutuante. Tem hora que ela paga para o passageiro, tem hora que ela cobra 50% da tarifa. A Uber também está no mesmo caminho. Então, o que tem que fazer é tirar essa tarifa flutuante, né? Barrar isso aí através de lei tem como fazer isso, e deixar uma tarifa fixa, porque aí eu, como consumidor, vou escolher em qual vou trabalhar. E o passageiro também, ele vai escolher em qual ele vai pedir o aplicativo. Então o poder vai sair da mão das plataformas e ir para a mão do passageiro e do motorista, né? Claro que a Uber em 99 vai perder com isso. Ele vai, na verdade, ter a garantia que vai receber aquele valor, tá certo? Da viagem de 25% da taxa. Então, se existir uma regulamentação que barre essa questão, que fixe o valor da tarifa, aí a gente vai escolher melhor, o passageiro vai escolher melhor e as plataformas vai poder brigar entre elas em relação à tarifa. Porque o que acontece hoje e que prejudica tanto a gente motorista quanto também os passageiros é que em determinado horário não está dinâmico e aí a Uber cobra um valor absurdo para o passageiro. E aí o passageiro achando que está dinâmico, que está sem motorista. E aí quando entra no carro que a gente vai conversando, a gente percebe que a Uber aplicou, literalmente roubou o passageiro, né? E ele achando que não tinha carro e não tinha motorista, aumenta o valor passageiro e paga a gente um valor bem abaixo. E cobra a tarifa de 40%, 50%. E aí, por outro lado também, tem um problema que acontece com a gente motorista, que ela, através de algoritmos, joga um dinâmico, que a gente sabe que é dinâmico fake, joga um dinâmico fake, e aí você tá ali em cima do dinâmico de mais 25, toca uma corrida mínima, que seria, né, 25 reais mais 6 reais, ou da corrida seria 32. E aí na corrida mínima, ela paga 30 reais. Oxê, cadê o dinâmico de mais 25? Aí cai como dinâmico de mais 22. Então sempre ela tá enganando e ela utiliza o algoritmo para poder enganar tanto a gente motorista quanto também os passageiros. Então, acho que uma coisa que não pode faltar em relação a essa regulamentação é barrar a Uber, tá certo? Não só a Uber como a 99, de explorar tanto o passageiro quanto a motorista. Eu acho que isso teria que ser a primeira pauta, teria que falar sobre isso, porque uma regulamentação em que só está tratando de imposto, só está tratando de previdência social, só está tratando de retirar o pouco que a gente ganha, né, para dar para o governo, aí fica complicado. Não tem como a gente aceitar uma coisa dessa, pessoal. Não tem como aceitar uma coisa dessa. Eu vou estar deixando aqui no link abaixo, aqui na descrição, um link para você fazer uma votação, que é uma enquete que o Congresso Nacional fez sobre a PL, que vai estar passando por votação. Tem 45 dias para eles votarem. Se caso eles não votarem, essa PL acaba virando lei e aí a gente tomou no papeiro, tá certo? Porque se caso não votarem, ela vai ser aprovada da forma que tá. E aí acabou-se literalmente. Não tem como você, né, para quem tem carro alugado, pagar aluguel de carro, né, pagar a escola de menino, pagar aluguel de casa, né, não fecha a conta, né? Então, se a gente fosse mais unido, eu acredito sim que a realidade seria outra.
tá certo? Mas cada cabeça é um mundo, cada pessoa tem a forma de pensar. Tem pessoas que vão concordar com o que eu estou falando, tem pessoas que não vão concordar. Paciência, a gente não é obrigado a concordar com ninguém, mas reflita bem, tá certo? Reflita bem sobre isso. Pega o link aqui embaixo e faça a sua votação de acordo com o que você acha. Se você acha que essa regulamentação é boa, coloca lá que você concorda, mas eu tenho certeza que você não concorda com essa regulamentação, porque essa regulamentação está tratando de assuntos que pra gente não serve de nada. Essa é a realidade. Beleza, pessoal? Só foi mesmo a minha opinião sobre essa questão da regulamentação, o que eu acho sobre isso, tá certo? Te convido, se caso você não deixou o teu like aí, ajuda muito no crescimento do canal. Deixa o teu like, não custa nada pra você, mas pra gente ajuda muito, tá certo? Se não for inscrito, também se inscreve, porque tá ajudando também no crescimento do canal e ajuda também a nós postar mais conteúdo aqui, para estar trazendo mais informações de uma forma geral para você, beleza? Um abraço, Tubarão, e até o próximo vídeo. Fica todos com Deus, a gente se vê na pista. Tchau, tchau. Finished.